de volta agora com o CBN Maceió e olha só, vamos falar de um assunto bem interessante sobre gestação e um aspecto da gestação que muitas vezes as mulheres não dão tanta atenção assim, mas ela é fundamental, que é sobre a saúde vascular nesse período da mulher, o período gestacional. Nós estamos aqui recebendo a cirurgiã vascular, doutora Mari Falcão. Muito bom dia. Bom dia. Doutora, realmente as mulheres se importam com como é que está a saúde do bebê, e assim vai, se preocupam com o ganho de peso, excesso de sal, mas a saúde vascular, ela fica em segundo plano, na verdade, muitas vezes ela nem é lembrada. Exatamente. Só que ela é fundamental. Explica pra gente qual é a relação aí. Então, primeiro que uma boa porcentagem das mulheres possuem varizes. E essas varizes, elas tendem a piorar, exacerbar durante a gestação. O que acontece? Durante a gestação, há uma série de mudanças, como o aumento de peso, como você falou, alterações hormonais que fazem vasodilatação, tem a compressão do útero ali do bebê nas veias pélvicas que dificultam o retorno venoso e acaba acarretando, piorando as varizes. Durante a gestação, há um aumento do volume sanguíneo do corpo. Então, os vasos eles tendem a se dilatar também para poder caber essa quantidade maior de sangue. Então, são várias mudanças no corpo da mulher e que aquelas que têm uma predisposição genética a desenvolver varizes podem desenvolver na gestação e aquelas que já têm varizes também tendem a haver uma piora durante esse período. E aí, além disso, além das varizes, há outros problemas, digamos assim, outras alterações que também acabam comprometendo a saúde vascular. Por exemplo, durante a gestação é um período que a gente fala da mulher que é um período altamente trombogênico. Então, a mulher, mesmo saudável, mesmo sem nenhum fator de risco, mesmo sem nada, ela tem um aumento do risco de ter trombose, principalmente no pós-parto. Porque também acontecem alterações que são fisiológicas, é natural do corpo, e propiciam a formação de coágulos. Quando a mulher tem um neném, independente da via, se é cesárea ou parto normal, o nosso corpo ele faz digamos assim, um preparo. O sistema de coagulação está bem ativado para poder conter aquele sangramento uterino, senão a gente morria sangrando. Sim. Então, por conta disso, há um estado de hipercoagulabilidade, então uma tendência maior de desenvolver algum trombo. Então, se a mulher já tem uma tendência genética para isso, se tem algum histórico, se tem varizes, se tem um sobrepeso muito importante, se é uma mãe mais idosa, uma mulher já com maior idade, se fuma, tudo isso acaba aumentando ainda mais o risco de trombose. Doutora, com o passar dos anos, esse número de mulheres com trombose ou o risco disso durante a gestação aumentou ou não? Ou sempre se manteve assim na mesma média e as mulheres, na verdade, começaram a ficar mais atentas a isso? Na verdade, isso aí é uma das causas de morte, né, de materna, né, a trombose. Mas, sim, tem melhorado por conta do diagnóstico precoce, do entendimento hoje por que isso acontece, né, da assistência melhor à saúde materna como um todo. E só que, como você falou também no começo, às vezes isso é deixado um pouco de lado, né? As mulheres têm varizes, aí deixa para lá, acha que é só um problema estético, vai deixando, e só vão se dar conta do problema, às vezes, quando? Na gestação. Que, infelizmente, durante a gestação, a gente não vai tratar varizes. Né, o tratamento vai ser clínico, com medidas, na verdade, a gente faz medidas preventivas. Então, alimentação, exercício físico, um exercício físico moderado, você não pode virar super malhada grávida, só se você já for. Né? E ainda assim tem que diminuir um pouco nesse período, né? Exatamente. Então, assim, são medidas preventivas que a gente faz. E algumas mulheres, a depender desse risco, a depender do quadro clínico, aí precisa, sim, de algumas medicações para diminuir o risco de ter alguma trombose ou alguma complicação. Realmente, como você falou, doutora, muitas mulheres acham que a questão das varizes é apenas estética, né? Deixa a perna feia. E muita gente não sabe o que é que o corpo está avisando ali. Exatamente. O que quer dizer esse sinal e como as mulheres podem ficar mais perceptíveis a eles e as formas de tratamento e prevenção? Então, primeira coisa é não minimizar.
Então, um simples vasinho ali na perna, porque assim, as varizes, às vezes, o paciente jovem, quando a gente engravida? Geralmente jovem, né? Assim, abaixo dos 40 anos de idade, então, pessoa jovem, ativa, saudável. Então, às vezes, de fato, não sente nada. Não sente nada, nenhum sintoma, nada. É só ali um vasinho pequenininho. Só que aquele vasinho ali, ele pode esconder um problema maior. Como é que a gente vai descobrir isso? Aí, fazendo exames de ultrassom, indo para um médico especialista, indo para um angiologista. Então, às vezes, um simples vasinho pode estar conectado com uma veia safena dilatada. E essas veias de grosso calibre, né, que acabam tendo uma quantidade maior de sangue ali circulante, na verdade, não circulante, fica ali parado, é essas que tendem a dar o problema, né, na gestação e tudo. Então, qual a minha orientação? Então, primeiro, olha para as pernas. Viu algum vasinho? Procura um especialista para ver se, de fato, aquele vasinho ali é só estético, porque pode, sim, ter vasinhos só estéticos ou não, ou se tem mais alguma coisa. Então, como tudo na medicina, a gente vive a medicina não de tratamento, a gente tem que ser a medicina preventiva, a gente tem que prevenir os problemas. Então, se é uma gestação, estou planejando engravidar, então a gente tem que organizar tudo. Né? Organizar tudo. Tem um vasinho? Vai lá no vascular, ver se está tudo ok. Né? Vai controlar peso, vai fazer exercício. A gente tem que arrumar a casa para poder receber esse futuro bebê. Porque o nosso corpo muda, né, doutora? Sim. Muda muito. Então, a casa precisa realmente estar pronta. Exatamente. Se ela ainda não está, ela precisa se ajustar o quanto antes. Exatamente. E outra coisa também, é uma coisa que mudou muito nos últimos anos, é o seguinte. Antes, qual era a recomendação, assim, a respeito das varizes? Então, quando a mulher tinha varizes, sei lá, paciente com 30 anos de idade com varizes, aí, às vezes, ia no vascular e falava assim, olha, é melhor você ter logo seus filhos, tenha logo os filhos todos, para depois a gente tratar essas varizes, porque as varizes pioram na gestação. Porque, antigamente, pelo menos há uns 10 anos atrás, o tratamento de varizes era essencialmente cirúrgico. Então, imagine, você ia lá fazer uma cirurgia. Aí engravidava, surgia mais varizes, você tinha um menino, outra cirurgia. Aí depois queria ter outro filho. E assim sucessivamente, acabava tendo muitas cirurgias. Então, antigamente, a recomendação era que primeiro tivesse os filhos, depois tratava as varizes. Hoje é o contrário. Hoje a gente não precisa mais fazer cirurgia para tratar varizes, independente do tipo de calibre, nada. Hoje a gente tem tratamentos menos invasivos, com resultados duradouros, e que a gente consegue tratar o paciente antes de engravidar, para o paciente engravidar e ela não sofrer com problemas de varizes, minimizar aí esse risco de complicações. E, doutora, principalmente as gestantes, tem alguns hábitos que elas podem adotar durante esse período para evitar esse problema? Ou para minimizar, caso ela já tenha? Então aí a gente tem duas situações. Digamos que não deu tempo de tratar as varizes, engravidou no susto, enfim. Então, o que é que ela tem que fazer? Controlar os fatores que acabam exacerbando. Porque tem fatores que não dá para controlar. Tipo, o neném vai crescer, né? O volume circulante de sangue vai ter. A alteração hormonal vai existir. Então, controlar muito bem o peso. Né? Tentar não engordar. Tentar ter assim, a vida mais saudável possível. A alimentação influencia e muito nos sintomas e nos sinais. Sempre que possível, relaxar, botar a perna para cima, tentar fazer algum tipo de exercício. Eu sempre oriento exercícios na água, então, tipo hidroginástica, porque você faz movimento, ajuda no retorno venoso e ali já drena. A própria drenagem linfática, que ajuda a dar uma sensação de relaxamento, ter um acompanhamento com o vascular, porque nessa fase a gente não recomenda o uso de medicação, nada. E, se tiver indicado, o uso de meia elástica, que a meia elástica vai também auxiliar nos sintomas, no controle dos sintomas. Não tem nenhuma medida que faça assim, olha, vai fazer isso e não vai surgir vaso. Ou então, eu vou usar meia elástica na gestação para não surgir vasinho. Às vezes isso não funciona dessa forma. E muitas mulheres não gostam muito de usar por causa que tem alguma dificuldade para colocar. Sim. Mas se ela for recomendada, é importante, né, que você use e faça a recomendação, faça jus a essa recomendação do médico. Então, existem muitos mitos em relação à meia elástica e eu acho que também uma superestimação do uso dela. Então, digamos, uma mulher engravidou, mas ela não tem nenhum vazio na perna, ela não tem histórico de nada, ela precisa usar meia? Não precisa. Não faz sentido, certo? Agora, se ela tem aquelas varizes de grosso calibre, ela está sentindo muitas dores, cansaço, peso na perna, ela vai se beneficiar com o uso da meia elástica. Ou ainda, aquela mulher que não tem varizes, mas tem muita retenção de líquido,
muito inchaço, né? Acaba todo dia, no final do dia, com inchaço, que é uma coisa bem comum durante a gestação. Então, essa paciente também vai se beneficiar com o uso de meia elástica e todas as outras medidas que a gente já falou aqui. E assim, em relação à meia, hoje a gente tem um arsenal muito grande de meia, muito, de diversos tipos, de diversos tecidos, de diversas formas. E o médico vai saber qual vai ser o melhor para cada tipo de perna. Inclusive, tem uma meia específica para cada tipo de perna. Às vezes, uma pessoa que é muito baixinha e tem perna grossa, não vai ser o mesmo tipo de meia de uma pessoa que seja mais alta, tenha a perna fina, por exemplo. Uma não vai se adequar na outra, mesmo uma tendo um tamanho M e a outra tamanho M. Não vai dar certo. Existem meias que podem ser customizadas, ou seja, a gente pode fazer uma meia específica para aquela perna. E tem algumas marcas que têm essa variação. Uma meia M para uma pessoa mais alta, uma meia M para uma pessoa mais baixa. E, doutora, a recomendação para que a gente procure um médico, né, um cirurgião vascular e assim vai, seria em qual momento? A gente deve procurar esse profissional pelo menos uma vez no ano. Sim. As mulheres, eu vou colocar aqui, não estando grávidas. As que estão grávidas, ela deve colocar, além do obstetra, também procurar um cirurgião, um ginecologista e assim vai, para ver como é que está essa saúde dela? Ou não? Ou deve ser simplesmente por indicação? Então, vamos lá. Digamos que uma paciente está querendo engravidar e tenha vasinhos. Esse paciente tem que procurar um angiologista antes de engravidar. Então, essa aí vai ter que ser a prioridade. Então, às vezes, quando o paciente quer engravidar e tem varizes, a gente vai ter um foco no tratamento ali, um tratamento um pouco mais rápido, focar realmente nas varizes que podem dar problema se engravidar. Essa é uma situação. Então, se tem varizes e quer engravidar, procura antes um angiologista para tratar. Se a paciente não tem nada, não tem nenhum histórico na família, não tem vasinhos, não tem nada aparente na perna, essa paciente pode ser, não precisa se preocupar em procurar o vascular, nada disso. Então, vai seguir a vida normalmente. Estando grávida, quando deve procurar um vascular? Primeiro que, como ela tem um acompanhamento mensal com a obstetra, qualquer sinal de alteração, por exemplo, uma dor exacerbada na perna, que não é normal. O normal é um cansaçozinho, mas que passa facilmente. Uma dor exacerbada, já mudou o sintoma, não é uma coisa normal. Então, vale a pena uma investigação. Um edema que persiste, porque assim, o edema na gestação é o seguinte, você acorda às vezes sequinha, boinha, e vai piorando ao longo do dia. Quando você bota a perna para cima e deita, esse edema, ele melhora. Mas um edema que persiste muito, que dói, começa a aparecer algum vermelhão na perna, já mudou também o quadro clínico, vale a pena uma investigação, entendeu? Aquelas pacientes que têm varizes de grosso calibre, essas são que precisam de uma avaliação contínua durante a gestação. Ou pacientes que já tiveram trombose antes de engravidar, são pacientes que precisam de acompanhamento conjunto com o obstetra e o vascular. Pois é, doutora, né? Muitas vezes as pessoas nem sabem desse profissional, não têm ideia, e muitas vezes sofrem com o problema e não sabem que podem procurar, sim, a ajuda de um especialista, onde vão melhorar aquele quadro nelas. A gente está falando aqui das mulheres, mas os homens também sofrem bastante com essa questão da saúde vascular, doutora? Sim, varizes é uma doença que atinge tanto o homem quanto a mulher. Agora, óbvio, tem uma prevalência muito maior no sexo feminino. Então, Isso é decorrência de quê? Genético. É genética. A doença é eminentemente genética. Porque muitas mulheres atribuem isso ao uso do salto alto. Então, aí tem os mitos, né? Então, vários mitos relacionados às varizes, como salto alto, pegar peso, subir escada. Eu já vi, assim, pessoas perguntarem para mim se cruzar a perna, usar roupa apertada. Nada disso piora varizes ou cria varizes. A doença é uma doença crônica genética. Então, você é igual hipertensão, igual diabetes. Por que a pessoa tem diabetes? Por que a pessoa tem hipertensão? Não é porque come sal, não é porque come açúcar, porque você tem uma predisposição genética. É como se você nascesse com umas sementes dentro de você. E, ao longo da vida, a depender do seu estilo de vida, essas sementes elas vão germinando para mais ou para menos. Entendeu? Então, é isso. Você nasce lá com a semente e aí o estímulo hormonal durante a gestação, um sedentarismo, um sobrepeso, uso anticoncepcional, vai fazendo com que essa doença vá aparecendo. O uso de anticoncepcionais, na verdade, é até um medo, né, de boa parte das mulheres para ocasionar isso aí. Mas aquelas que usam, como elas devem ter atenção para evitar? Porque muitas delas, às vezes, estavam com princípio de trombose. Isso existe? Não.
Não. A trombose é uma doença aguda. Ou você tem ou não tem. Não existe princípio. Ela chega chegando, entendeu? Então, eu tive quase... Não existe uma quase trombose. Ou tem ou não tem. E sim, o anticoncepcional é um fator de risco para trombose e para varizes. Uma mulher que toma anticoncepcional, ela tem até 6 vezes mais de chance de ter uma trombose do que uma que não toma. Então, não existe também isso aqui, um anticoncepcional pior ou melhor. Tudo faz isso. Todos têm risco. Então, tem que ser... É uma medicação que tem as suas indicações. E tem que ser muito bem escolhido. Então, assim, paciente que tem varizes, qual é o melhor anticoncepcional? Não tomar. Minha recomendação é essa, não tomar. Porque tem métodos mais seguros, que não vai ter essa influência hormonal tão importante como essa bomba de hormônio, né, que vem junto aí. E que as pessoas, às vezes, também minimizam o uso. Acho que é uma coisa corriqueira, que é assim mesmo. Não é. Então, por exemplo, um DIU, mesmo com hormônio, não tem a influência de um comprimido ou aquela injeção. Pois é, a gente tem vários métodos aí, né? Exatamente. A ciência avançou nisso, daqui a pouco os homens também estão utilizando dele na farmácia. Já ajuda bastante também. Pois é. Doutora, foi um prazer conversar com você aqui no CBN Maceió e trazer essas orientações tanto para as mulheres que estão grávidas, quanto para aquelas que desejam engravidar e as que não engravidaram, porque porque a saúde vascular em si, ela é fundamental para que a gente dê atenção no nosso dia a dia, preste atenção no nosso corpo. Lembra daquela história da questão da mama, né? A gente deve ter atenção também às nossas pernas. As nossas pernas que levam para a gente para o mundo inteiro. Doutora, foi um prazer. A gente conversou com a cirurgiã vascular, doutora Mari Falcão, trazendo informações aqui, nos dando orientações sobre a saúde vascular, principalmente durante a gestação.